Fala galera, Jorge por aqui. No meu último vídeo que deu uma viralizada, muitas pessoas falaram: Poxa, Jorge, eu tentei tantas coisas no digital, não consegui, ou conseguiram alguns resultados, mas não conseguiram escalar efetivamente, ou viver do digital efetivamente. Muitas frustrações com várias regras de gurus aí, fórmulas mágicas de guru. E hoje, o que que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer uma reação a um Substack aqui do Breno Augusto, tá? Ele é filho do Flávio Augusto. Ele estava ali dentro de um momento de mastermind com grandes empresários e ele fez um Substack muito interessante que eu acho que vai responder muito essas frustrações, né? E principalmente nos ajudar a formar caminhos aqui que são relevantes, né? Caminhos que de fato a gente pode seguir dentro do digital, a gente pode confiar no digital. Eu falo isso porque no último ano eu montei uma pequena comunidade, né? Essa comunidade tem 14 mil inscritos só no canal do YouTube e a gente faturou mais de 500 mil reais totalmente no orgânico, usando o fator comunidade que o Breno vai abordar aqui nesse Substack dele que ele colocou. E mais do que isso, tá? Eu não quero trazer aqui nesse vídeo regras, fórmulas mágicas de guru, não. Eu vou falar com base no que o Breno aqui colocou no Substack dele, mas principalmente eu vou colocar minha opinião e o que eu tenho vivido sobre isso, né? E a proposta é a gente entender, né, o momento que a gente está no mercado do digital e para onde provavelmente está indo esse mercado, quais são os apontamentos, né, e quais são as tendências de 2026, tá bom? Para o mercado digital como um todo. Então, antes de mais nada, eu já te convido, criei um grupo do WhatsApp totalmente gratuito, onde eu vou disponibilizar ferramentas gratuitas, vou dar conteúdo complementar lá. Então, esse grupo está fixado no primeiro comentário. Se você gosta aí, já está gostando do meu conteúdo, vale muito a pena você entrar nessa comunidade, que é por lá que a gente vai continuar tendo uma conversa aqui, tá bom? Então, sem mais demoras, vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar para você o que o Breno escreveu no Substack dele. Bom, eu tô aqui no Substack do Breno, ele postou ontem, tá? E ele colocou aqui que ele estava no Class Club, né? Que é um clube de membros aí com mais de 250 membros, né? E juntos dão mais de 60 bilhões de faturamento com mais de 280 mil funcionários, ou seja, é alguém muito relevante, né? Estava numa posição aqui muito interessante. E ele fala que logo no início, né, das primeiras palestras, a pergunta inicial foi a seguinte: quem percebeu que o custo de aquisição, né, o CAC, ou seja, o quanto que as pessoas estão investindo para conseguir trazer clientes, vem aumentando nesses últimos tempos, né? E aí ele falou que quase todas as pessoas levantaram a mão e eram empresários de diversos setores, né? Setores de saúde, tecnologia, educação, varejo, e todos estão enfrentando o mesmo desafio, tá? E aí eu já quero fazer um comentário sobre isso, gente, e fazendo uma retrospectiva para a gente conseguir entender onde está o mercado digital e para onde ele está indo, principalmente com a entrada da inteligência artificial, que eu vou trazer alguns insights que a gente tem abordado aqui, tá? Então, o primeiro ponto, o custo disparou, né? Eu não preciso ficar aqui repetindo isso, eu acho que você já escutou em vários lugares. Depois que a gente passou o momento pandemia, né? A gente tinha, antes da pandemia, pessoas fazendo determinado tipo de investimento com custo ali de CPC, né? Se você fizesse, ou o CPM mesmo, muito baixo, né? Então você conseguia trazer pessoas com custo muito baixo, de fato. Crescer rede social, assim, minha esposa nessa época, a gente tinha uma agência desde 2011 no marketing digital, tá? Então eu passei full desde 2016, então 10 anos pelo menos que eu vivo full, integral. Minha casa vive do digital há 10 anos, minha família vive disso. Eu posso falar com propriedade o que eu estou dizendo aqui. A gente, como agência, atendia vários clientes e a gente captava leads ou vendia através de lojas virtuais. Então a gente tinha um público que era prestação de serviço e tinha um público que era loja virtual. E assim, o custo foi lá em cima, uma verba que você colocava R$ 1.000 antigamente, dava um resultado, e hoje, com R$ 1.000, você não consegue chegar em resultado algum praticamente, né? E isso pode até te assustar já. Nossa, R$ 1.000 não dá para chegar em nada. Gente, eu quero que você abra um pouco a sua mente, porque eu vou falar aqui de forma bem rasgada, bem aberta, bem transparente. Tipo, cara, você colocar R$ 1.000, tráfego pago hoje não vale nada. Quem tá te dizendo isso é mentira. Tipo, muitas pessoas falam assim, nossa, o tráfego pago vai acelerar demais o seu resultado. Cara, a gente vai ver ao longo do tempo minha opinião sobre isso, mas assim, toma cuidado.
vem com a sua mente aberta para as informações que eu vou compartilhar aqui. E ainda falando um pouquinho do passado, né? Casado com essa questão de você ter um custo de aquisição muito alto, vem as pessoas em 2019 consumindo muito conteúdo, então o boom dos produtos digitais disparou, as pessoas tinham tempo, estavam dentro de casa, conseguiam assistir curso. E aí volta a pandemia, né? Quando volta a pandemia, tudo se normaliza, o mercado muda completamente. Então, muita gente rodando aí funil de R$ 97 até hoje, e em alguns casos, quando você tem uma verba gigante, funciona. Mas, mesmo assim, você parar para pensar no funil de vendas, você testar essa parada, você vai entender o que eu estou dizendo. Você coloca ali uma verba, traz produto low ticket, né? Que o pessoal fala ali e para andar na esteira. Só que, cara, se as pessoas não assistem curso, se as pessoas não entram para fazer o curso, o que que acontece? Simples assim, a pessoa não vai andar na sua esteira. Outro ponto, se você tem pouca verba, como que você vai fazer com que esse funil de vendas entre uma penca de gente? Eu não estou falando que não funciona para todo mundo. Eu tenho certeza que funciona para muita gente, algumas pessoas, alguns mercados, alguns setores, faz todo sentido. Mas é difícil falar para o iniciante, a pessoa que não tem um volume interessante de investimento, não tem uma expertise interessante em campanhas, falar que você criar um produtinho de R$ 97 e colocar 1.000, 2.000, 3.000 reais, seu negócio vai explodir, você vai conseguir andar na esteira e você vai ter um negócio de R$ 100.000. Isso não é verdade. Então, o que eu estou querendo aqui é só trazer um contraponto. Se as pessoas pararem de assistir curso, o que está acontecendo no produto de entrada, né? E a ideia aqui é responder ao longo do tempo, tá? O que não está funcionando, mas o que eu estou vendo que está funcionando e que principalmente o Breno aqui também está vendo que está funcionando. Então, só esse ponto, reserva isso na sua mente, a gente vai continuar aqui reagindo agora. Naquele período, ele se refere ao passado, o tráfego pago funcionava como mágica. Muitos venderam como nunca até produtos de R$ 29,90 e dava muito lucro. E de novo, tá, gente? Eu não estou falando, eu conheço uma pessoa especial que ele está rodando um tráfego de R$ 29,90 mesmo, está tendo muito resultado, porém, ele tem muito poder de investimento. Tipo assim, ele tem muita autoridade, o cara tá chegando a quase 1 milhão de seguidores. Então, é diferente você rodar com essa autoridade, tá? Com o tempo, diante dessa oportunidade, inúmeras empresas começaram a anunciar online, criaram produtos digitais, inclusive as grandes. E quando o mundo voltou ao normal, a demanda caiu, mas a oferta continuou alta. Olha isso aqui que ele está falando que é muito importante, que é realmente o que eu acabei de relatar aqui. As pessoas, de uma certa forma, pararam de assistir curso e formou muitos outros cursos. Então, o Pedro Sobral formou muitos outros caras que foram concorrentes, são concorrentes do Pedro Sobral. Então, você começa a ter uma oferta de produtos digitais gigantesca, né? E aí, gente, um pouquinho mais abaixo, ele faz a seguinte provocação, né? Diante desse movimento, fica a reflexão. Pense comigo. Se o CAC da sua empresa aumentar 5 vezes, como ficaria a saúde do seu negócio, né? Para muitos seria fatal. Ninguém sabe exatamente quando, mas a tendência do futuro de vendas aponta nessa direção. Aí ele fala assim: poxa, qual é o remédio então para esse cenário, né? E o primeiro passo que ele colocou é uma precificação high ticket, né? Pois é possível preservar a margem mesmo com o aumento do CAC. Esse tipo de precificação só sustenta com diferenciação e brand, né? E aí ele vai entrar aqui em três tópicos principais que eu já vou continuar aqui, mas eu quero fazer um comentário sobre isso. Quando eu comecei esse movimento do home money, gente, o que que eu percebi, tá? Eu gravei mais de 300 vídeos no canal do YouTube já. Eu posso falar aqui com propriedade do que eu vou dizer para vocês. O efeito comunidade, o efeito que tem de você entender um público específico e você trabalhar o tráfego de intencionalidade, ou seja, aquela pessoa de fato está buscando sobre aquele assunto e você consegue colocar ela num único lugar, nesse caso, o canal do YouTube, e alimentar de conteúdos relevantes que vão realmente auxiliar na jornada dessa pessoa dentro do objetivo que ela tem. E eu fui testando que ao longo do tempo, quanto mais conteúdo ia gerando e mais eu perguntava para essa audiência, mais eu percebi uma resistência no sentido assim de curso mesmo. Então a galera virava para mim e falava assim: Jorge, eu comprei 2, 3 cursos, não consegui. Jorge, estou travado aqui. Às vezes comprava mentorias caras, não conseguia. Assim, a primeira etapa, assim, sabe, que às vezes é provar na AdSense, né? Que a pessoa precisa, ela não conseguia. E aí eu fui me alimentando dessas informações do mercado, desse mercado especificamente que eu estava atuando. E aí o que que eu fui percebendo, gente? Primeiro, primeira percepção. Eu não precisei investir R$ 1 em tráfego pago. Eu simplesmente gerei um conteúdo para uma pessoa que deseja consumir aquilo. E eu formei um efeito comunidade que as pessoas estão ali dentro do mesmo tema, dentro da mesma bolha,
querendo viver daquele, no caso da monetização de sites, querendo viver de monetização de sites, né? E aí eu joguei isso para o grupo do WhatsApp e consegui fazer mais pesquisas, entender mais o público, entender o que eles precisam. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas viram para vocês, os gurus como um todo, e falaram assim: não, agora é só você abrir essa mentoria, é só abrir esse curso. E o princípio básico, básico do básico do básico de qualquer negócio é perguntar para o seu cliente. Tipo, o que que você deseja? O que você quer? É óbvio que algumas pessoas não vão saber o que elas desejam. É normal, na época que só tinha cavalo, você chegar e perguntar pro cara, meu, o que que você quer, né, do seu cavalo? Ah, eu quero um cavalo mais rápido. Ele não sabia dizer que ele quer um carro, mas ele tem uma dor manifestada, ele tem um desejo manifestado. E nós, como pessoas que querem criar negócios digitais, aí eu tô falando de pessoas que querem montar infoproduto, micro SaaS, ou não, eu quero, de fato, nesse momento, ter uma renda através de afiliação indiferente do caminho que você está seguindo. Primeiro fator é montar uma comunidade, cara. E ele entra aqui agora nesse ponto que eu vou falar sobre isso um pouco mais, ó. E ele coloca aqui, ó, esses aqui são as três principais alternativas. O primeiro canal alternativo é o conteúdo orgânico, focar em criar uma comunidade e entregar um valor com constância. Pode ser um remédio, um ótimo remédio. Leva mais tempo, como construir uma presença sólida através de conteúdo orgânico, pode se tornar uma excelente fonte de geração de leads, além do tráfego pago. Vejo isso acontecendo no Doc for You, eu acho que é isso. Com conteúdo orgânico, conseguimos gerar vários leads qualificados. Gente, o que que ele está falando aqui? Muita gente vira e fala assim, cara, é só você pegar R$ 1.000 de tráfego pago, R$ 2.000 de tráfego pago, seu negócio vai começar a acontecer. Devido à elevação do custo de aquisição, você não consegue esse resultado, se frustra no digital. E aí fica um discurso assim: não, tráfego pago acelera o resultado, o orgânico é devagar. Ele até menciona isso, o orgânico um pouquinho mais devagar. Depende. Por que que eu falo que depende, gente? Efeito aqui que está acontecendo nesse canal e acontecendo no outro canal. O outro canal a gente tem só 14 mil inscritos, é pouco inscritos. Só que alguns vídeos meus bate 1.000 visualizações, 500, 600, 700 pessoas escutando um tema que ela deseja escutar, que ela já colocou na cabeça dela que é um caminho. Esse canal aqui, ele tem praticamente 4 semanas. Nós estamos pouquíssimo, 1.500 inscritos agora nesse vídeo que eu estou gravando. Mas depois do último vídeo que deu ali mais ou menos 20 mil visualizações, a gente está começando a formar uma comunidade. E quanto tempo demorou? 4 semanas. A gente já tem 500 pessoas visualizando os vídeos subsequentes. Então a gente está começando a formar uma comunidade. E aí, comparando isso com o tráfego pago, muitas vezes você vai ter que colocar ali verba e ir testando, e você não vai conseguir em um mês, você não vai conseguir em 2 meses, às vezes 3 meses você vai começar a acertar um pouco a mão. Então, é um pouco relativo você comparar que o tráfego pago é muito mais rápido que o tráfego orgânico. E aí, de novo, gente, eu estou falando que tem casos que as pessoas conseguem tráfego pago, tem um excelente resultado. Eu não sou contra o tráfego pago. Só que, na minha leitura do mercado, se existe uma ferramenta como o YouTube que é poderosa no aspecto de você trazer um público extremamente qualificado, você conseguir falar com aquele público, o tempo de tela é maior. Normalmente aí você tem 10 vídeo de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, a pessoa te escutando, interagindo com você e você falando de fato com base naquilo que você mapeou de dor e desejo, dificuldade daquela pessoa. Isso gera um efeito de identificação gigante e principalmente você sendo ético, transparente, correto, verdadeiro, né, sem vender falsas mentiras aí, grandes sonhos. Isso gera uma conexão violenta. E é isso que ele está falando aqui. Quando você forma esse efeito comunidade, você consegue um resultado muito relevante. E tá tudo bem você discordar de mim, coloca nos comentários, pode discordar, pode concordar, só se manifesta a sua opinião sobre isso, tá? E antes de falar aqui da onde está indo e como que você pode estudar tudo isso, eu montei aqui um mapa mental, vou dividir com vocês. Eu quero só passar esses dois pontos que ele coloca aqui também, que são interessantes, apesar de eu não viver isso aqui, eu acho que faz sentido o que ele colocou. Ele fala que o segunda ação aqui é também o efeito comunidade, mas com eventos presenciais, né? Onde você reúne aí 25, 50 pessoas, né? E aí depois você pode, depois de gerar uma transformação, acredito que esse seja o grande ponto aqui, né? Você consegue vender um serviço de high ticket, né? Então, isso é extremamente interessante, gera uma conexão realmente diferente, porque você está num único lugar, e eu acho que faz todo sentido para alguns nichos, alguns mercados. E outro fator que ele colocou é você estruturar, né, um meio de indicação
E aí ele fala sobre indicações que surgem organicamente, que você conquista aplicando a técnica certa, né? Então, quando o trabalho bom ele é feito, de fato você consegue diminuir esse custo de aquisição, justamente porque você tem o fator indicação aí ao seu favor. Bom, agora que eu falei um pouquinho do passado, eu quero falar o presente que eu tenho vivido, né? E o que eu tenho visto no mercado digital e quais são os próximos passos no mercado digital. Indiferente se você é infoprodutor, afiliado, você quer viver do digital, são insights aqui que eu tenho visto, vivido, vivenciado e eu quero compartilhar um mapa mental aqui com vocês rapidamente, tá? Então a gente já falou do ciclo que eu entendo que está se encerrando no digital e essa aqui é a realidade que eu tenho vivido no digital, tá? Por que que eu tenho apostado tudo, todas as minhas fichas no YouTube, tá? No aspecto como infoprodutor, né? Eu tenho um braço de monetização de sites, mas aqui eu me posiciono como infoprodutor. Então, o YouTube, para mim, é uma das melhores opções, gente. Primeiro, ele é o segundo maior fonte de pesquisa do mundo. Então, as pessoas querem se informar, elas olham vídeos do YouTube, muito forte isso. E às vezes elas pesquisam no Google e tem informações, pesquisam no ChatGPT e vai ser direcionado para o YouTube. Então, quando eu faço um SEO muito robusto, né, e eu vou fazer vídeos aqui de como fazer esse SEO bem estruturado, pensando exatamente no que as pessoas estão pesquisando, com base na intencionalidade dela, eu acredito que vai sair um vídeo em breve sobre isso aqui. Isso é uma fonte de trazer pessoas extremamente qualificadas e montar esse efeito comunidade, né? O tempo de retenção é absurdo nos vídeos do YouTube. Por exemplo, no meu outro canal, a média de retenção dos vídeos, a média geral, são 5 minutos. Cara, 5 minutos a pessoa te escutando falando de um tema é muita coisa hoje, nessa disputa de atenção que a gente tem. E forma de comunidade, né? Então você consegue formar essa comunidade muito forte, porque estão pessoas do mesmo interesse, buscando o mesmo objetivo num único local. E aí eu tenho uma seguinte opinião. Obviamente, depois que você trouxe através do tráfego de intenção no YouTube, você pode, né, trabalhar, escalar, inclusive, com tráfego pago, porque você traqueia, né? A pessoa entra na sua página de baixar, por exemplo, alguma ferramenta gratuita e você reduz o seu custo, por exemplo, fazendo remarketing, ou até mesmo você faz um tráfego frio, mas você vai ter o que, gente? Caixa. Caixa é muito importante no tráfego pago. Eu não me vejo muito indo por esse caminho nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês. Eu gosto muito do YouTube, para mim, estou muito satisfeito com o resultado e posso até escalar via tráfego pago futuramente, mas não está no meu plano nesse momento, tá? E aí, o que que vem alinhado com isso, né? O que eu tenho feito utilizando inteligência artificial que tem me ajudado demais, né? O primeiro ponto é que a gente vê um movimento do InfoSaaS. O que que é isso, gente? É basicamente assim, ó. Como eu gero comunidade e eu gero programas de mentoria, não vendo curso definitivamente, porque como as pessoas não têm tempo, é complexo. Então eu faço uma mentoria de 4 encontros. Esses 4 encontros que eu faço são 4 encontros que eu chamo de programa de aceleração, que é basicamente a pessoa entrar e, como ela tem pouco tempo, das 8 às 10 da noite, toda segunda-feira, durante 4 segundas-feiras, eu vou ensinar o básico primordial para ela tocar o site dela, o projeto dela. Então, eu vejo esse movimento como muito mais assertivo do que curso. Apesar de eu disponibilizar mais de 150 aulas ali, aquele material, ele fica mais como uma fonte de consulta. A pessoa, poxa, eu esqueci como faço aquela atividade, ela vai lá e consulta. Só que, o que que eu fui percebendo ao longo do tempo? Só a mentoria não adianta. Por quê? A pessoa vai precisar executar. No caso lá da monetização do site, ela vai ter que criar um texto. E para ela criar um texto, a forma que eu aprendi lá em 2019, né? Era o quê? A pessoa saber todas as regras de como ela deveria criar esse texto. E hoje não mais. O que que a gente faz? A gente cria uns GPTs dentro do OpenAI e desses GPTs totalmente treinados. Inclusive, parte desses GPTs serve como isca digital para mim, para entrar no grupo do WhatsApp. Então, eu faço conteúdo no YouTube, gero essa comunidade e sempre estou enviando para o grupo do WhatsApp para essa comunidade estar mais ativa e mais próxima ainda de mim. Porque, afinal, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dela, no grupo do WhatsApp que ela vai estar ali. E para ela entrar, eu posso disponibilizar alguns GPTs gratuitos para isso. Então, por exemplo, um lá é seleção de nicho. A pessoa não sabe selecionar nicho, então eu disponibilizo gratuitamente uma IA treinada por mim, onde eu treinei, testei, validei e depois eu vou lá e entrego gratuitamente para ela. Fora isso, a pessoa que já passou para o próximo nível na mentoria,
como uma facilidade de ferramenta, o GPT é absurdo, porque você consegue diminuir o tempo de execução e, além de diminuir o tempo de execução, a eficácia, porque a pessoa saber tudo nas linhas é muito complexo, demora muito essa curva de aprendizado. E uma vez que você já treinou o GPT para fazer isso para ela, é absurdamente esse ganho, tá? Então, o primeiro passo, se você já é infoprodutor, deseja ser infoprodutor, é esse formato. Lembrando que eu vou falar para o mercado de afiliados também, tá? Mas é esse passo, eu acho que isso é um caminho assim básico. E o segundo passo, aí indo mesmo para o InfoSaaS, é você criar um microsas, ou seja, um sistema. Normalmente, esse sistema hoje, a gente está fazendo aqui já o nosso formato via Lovable, que é uma ferramenta onde você cria um prompt e através desse prompt você cria um sisteminha web e nesse sisteminha web, fazendo pesquisa, entendendo o centro público, né? Não vou me ater muito isso, eu percebi onde estavam os principais gargalos deles, onde eles tinham dificuldade de execução. E aí eu montei agora um micro SaaS que eu devo liberar, se Deus quiser, ainda agora no mês de novembro para a galera. Então a ideia é ter a informação e mentoria de entrega rápida, 4 encontros. Além disso, você tem uma ferramenta de microsas ajudando ela a executar. Por quê? A pessoa ela não quer comprar curso, ela quer resultado, ela quer evolução. E quando você entrega rapidamente o conteúdo que ela precisa e rapidamente a ferramenta que ela precisa junto para a execução, aí a proposta de valor é totalmente diferente, gente. É diferente a pessoa oferecer um curso de R$ 97. Você consegue perceber que a forma que foi construído essa proposta de valor, ela é totalmente diferente de você vender um curso de 497. Entende isso? Então a pessoa está mais disposta a pagar mais porque ela enxerga que ela não vai entrar só para ter o conteúdo, só para assistir mais um curso. Ela não quer isso, na verdade. Então, 4 aulas são excelentes. Depois disso, GPT, ferramenta para ela. Você pode construir isso, você não precisa de conhecimento profundo em no-code, nada disso, tá? Você consegue criar através do OpenAI. Aí, o outro ponto é quando você realmente mapeou todas as dificuldades em um determinado momento, aí vale a pena você entrar com o seu microsas junto. É isso que o mercado tem feito, né? Copywriters, muitos copywriters renomados, vou citar nome aqui, eles têm não mais ensinado copywriter e agora têm entregado seus ferramentas de microsas de copywriter, que eu até concordo, acho que fica legal nesse sentido. Eu acho que só a essência precisa ser passada ali certinho e aí a pessoa consegue usar aquela ferramenta. E aí, gente, dentro dessa linha, né, o que que a gente tem vivido aqui, tá? E de novo, não quero ficar aqui falando, ah, não, é só esse é o único caminho, esse que funciona. Estou falando que eu tenho vivido e toda essa mudança no mercado digital, qual o caminho que eu tenho traçado. E aí, eu falando para infoprodutor aqui em especial, tá? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o meu funil extremamente simples, né, no vídeo anterior. Então, se você não viu, dá uma assistida lá depois. Mas a minha ideia é fazer 6 lançamentos ao ano, né? Hoje eu faço um por mês, eu faço 12 lançamentos, 11 lançamentos ao ano. Eu quero diminuir isso um pouquinho para 6 lançamentos, que eu vou acumulando ali, empilhando leads, né? Através do YouTube, como eu falei, mando para o grupo do WhatsApp e depois de eu empilhar, eu faço o lançamento. Mas minha ideia próximo ano é diminuir um pouco essa quantidade de lançamentos. Então, continuar gerando conteúdo relevante, empilhar esses leads e abrir o carrinho, porque eu acredito muito, sem precisar usar grandes fórmulas de copywriter, etc, tal. Esses lançamentos que eu trabalho são bem simples mesmo. Eu busco dar de verdade o conteúdo para a pessoa entender o mercado, ela entender os pontos positivos e negativos, e depois eu abro sim um pitch, né? E aí, obviamente, tem um sistema de bônus, tal, tem ali uma lógica. Mas não é aquele negócio, sabe, que a pessoa você entra no workshop e a pessoa não aprende nada, sabe? Você só vê a pessoa ali jogando gatilhos mentais na sua cabeça. Não é isso que eu faço, eu tento entregar um conteúdo relevante mesmo, tá? Então a minha ideia é continuar fazendo isso. E agora sim, como um perpétuo, que eu não tenho perpétuo ainda, é oferecer a minha ferramenta de micro SaaS, né? Para as pessoas que talvez não tenham condição de pagar a mentoria, elas possam entrar aí na comunidade, né? Vai ser uma comunidade que a gente já tem esse encontro todas as terças-feiras, que vai ter uma possibilidade de conteúdo rápido, de 1 hora ali, e mais um micro SaaS para ela poder operar. Então, a minha ideia é fazer isso, deixar rodando o perpétuo com o micro SaaS e fazer lançamento a cada 6 vezes por ano. Esse é o nosso objetivo para o ano que vem. Não sei quando que eu starto isso,
mas esse é o caminho que eu quero seguir para esse produto, tá? E afiliado, Jorge, eu não quero ter produto agora, não sou um cara que tem um produto. Como que você pode começar a monetizar? Que eu acho que começar o melhor caminho é o afiliado, porque você não precisa construir o produto e nem estrutura para isso, tá? O que que eu vejo, gente, ó, para mim, o melhor conteúdo que você está mais próximo na decisão de compra é o YouTube e site barra blog. Tem algumas pessoas que vão falar, Jorge, blog não funciona. Cara, blog tem muito tráfego ainda, dependendo da pesquisa, tem muita coisa. Ah, todo mundo usa o ChatGPT, não é verdade. O tráfego do Google caiu um pouco de forma relevante, e algumas tipos de palavras que são informacionais, são informações mais rápidas, caiu bastante, mas o blog gera muito resultado ainda, tá? Então, com certeza, canais de YouTube nesse estilo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, funciona demais para você que é afiliado, né? Aqui ele criou uma comunidade chamada Escola para Ciclistas, né? Não necessariamente aqui ele tem um produto específico dele, mas ele consegue reagir a alguns produtos. Então, melhor Transbike para levar a sua bike. Então, ó, ele colocou aqui, ó, videozinhos, né, de informações sobre a Transbike, ó, tá vendo? Que tem a ver tudo com a comunidade dele que ele gerou, né? E aí ele pode colocar link de afiliado aqui para a pessoa realizar a compra. Você vê que todo o conteúdo dele é para um clube, para um mercado específico, né? É uma comunidade específica de ciclista e ele vai colocando assim, ó, melhor bike de entrada, tá vendo? E aí você pode ir trabalhando, né, os conteúdos de review. Isso aqui é um efeito comunidade que você consegue monetizar via Amazon, nesse caso, que é muito interessante, tá? Ah, pode fazer também sem aparecer. É possível fazer não necessariamente aparecendo, a única coisa que você tem que dominar do mercado, tá? E eu vou também fazer vídeos sobre esse sentido, mas eu queria aqui mostrar que esse caminho é muito saudável. Ou você pode também fazer um blog review, por exemplo, como esse daqui. A pessoa está buscando, né, as melhores marcas de bike, e aí ela entra num conteúdo aqui, você pode enviar um link de afiliado. E só para provar que eu não estou falando bobeira, ó, esse site, esse blog aqui tem mais de 87 mil pessoas buscando todos os meses, tá? Então, de fato, eu falo isso no meu outro canal, né, que é o Money Home, está aparecendo na tela para você. Não é o meu objetivo aqui nesse canal em especial, mas o que eu quero dizer para você que é afiliado, você precisa buscar a fonte de tráfego orgânico aonde a pessoa, ela de fato já está buscando por aquela solução. Então, ela está buscando palavras melhores, é confiável, vale a pena. Se você usar esse tráfego orgânico nesse sentido, você vai conseguir ter bons resultados e, inclusive, eu vou fazer agora um vídeo na sequência desse daqui, aonde eu vou falar como você consegue 10 mil reais aí por mês, né, dentro do mercado digital, de uma forma muito tranquila, transparente, sem fórmulas mágicas, mas coisas que eu já testei, validei e vi que funciona. Então, meu convite para reforçar aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações toda semana, tem bons vídeos aí. Tô deixando esse outro vídeo aqui agora para você, que eu falei um pouquinho do meu funil de vendas, né? Então, como que eu tenho formado esse funil de vendas e como que eu tenho feito isso, tá? Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.